Esse momento que é importante, a gente para tudo que a gente está fazendo para esse momento de fé, para a gente poder conversar com Deus sobre as coisas de Deus também. E hoje eu trago para você uma mensagem com o seguinte título: Senhor, me indique o caminho, que eu irei, pois eu confio em Ti, Pai. Só uma mensagem para falar forte ao nosso coração. Eu trago aqui como texto base o que está escrito no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. A palavra diz lá em Mateus 16, 24 o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que nos acompanha agora. Você sabe qual o significado da palavra rendição? Rendição. Isso é algo que nós devemos ter com relação à vontade de Deus. Nós temos que ter rendição total à palavra e à vontade de Deus. Isso significa o seguinte: que a gente vai escolher confiar mais na direção de Deus do que nas próprias vontades. Quando a gente ouve a palavra assim, essa frase: Senhor, rendido estou aos seus pés, rendido estou a Ti, ó Pai, significa que nós estamos dizendo: Senhor nosso Deus, que a Sua vontade prevaleça e não a minha vontade. Isso significa se entregar à vontade de Deus, ao querer de Deus e não ao nosso. E isso é um ato de amor, é um ato de fé. A palavra nos traz aqui, ó, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, né? A Bíblia diz também, numa outra versão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso está querendo dizer o seguinte: quando negue-se a si mesmo, Jesus ensina o seguinte: você quer realmente ser considerado um filho de Deus? Quer realmente ser considerado um cristão verdadeiro? Então negue a sua vontade para poder cumprir aquilo que a Bíblia diz, para poder cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, que é certo, que é errado, que pode ou que não pode. Só que tem um detalhe: Deus, Ele não força o controle. Nós aprendemos que nós devemos viver conforme a vontade do Senhor, só que Ele não força absolutamente nada, Ele convida. E quando a gente se deixa guiar por Deus, mesmo sem entender todos os passos, nós descobrimos que a vontade dele é perfeita, é agradável. A Bíblia traz isso para a gente lá em Romanos capítulo 12, verso 2. No livro de João, capítulo 6, versículo 68, a Bíblia diz assim, ó: Senhor, para quem nós iremos? Se Tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós vamos? Se o melhor lugar é a presença de Deus, para onde iremos? Sabe, às vezes a gente está passando por um momento difícil, e nos momentos que a gente está vivendo um drama, um momento de dúvidas, de fraqueza, de cansaço, é natural a gente buscar apoio, buscar ajuda. Mas a ajuda verdadeira, o verdadeiro sustento, nós encontramos só em Cristo Jesus. Nós encontramos nele a direção e a paz que não se abala com as circunstâncias. Quando a gente decide confiar no Senhor, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a força dos ventos que soprem contra nós, quando nós decidimos confiar,
o Senhor vai se manter firme. E a dificuldade, por mais que ela seja grande, ela não vai nos abalar. Então nós estamos falando sobre seguir caminhando com Jesus, seguir caminhando com Cristo, a necessidade que temos. E a gente seguir os passos de Jesus, seguir o aprendizado de Jesus, confiar, isso aí é um caminho de fé. E é um caminho diário que nós vamos percorrendo. Quando a gente decide andar com o Senhor, quando nós estamos dispostos a andar com Ele, nós temos que relembrar o texto que lemos para poder entender que, a partir do momento que eu decido ser cristão, eu vou renunciar às minhas vontades, o meu conforto, às vezes o meu entendimento imediato, porque nós enxergamos um caminho e o Senhor enxerga outro. Às vezes nós passamos por algumas situações que nós queremos tomar algumas decisões por nossa própria vontade, de uma certa forma. Mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos orienta a ter um outro comportamento, a agir diferente do que a nossa vontade prega. Isso aí é confiar no Senhor. Isso aí é estar disposto a andar com o que Jesus nos ensina. Eu vou dar um exemplo claro do que eu estou dizendo. Quando alguém faz mal para você, a vontade que nós temos é de meter a mão na cara, não é? A pessoa faz algo e a vontade é virar a bolacha na cara da pessoa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Cristo fala sobre dar a outra face. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente quer ter uma relação com Cristo, quando a gente quer viver uma vida com aprovação da parte de Deus, para sermos aprovados por Ele, nós devemos mudar o nosso comportamento. E aí, deixa de lado, sai de cena a minha vontade e deve prevalecer apenas a vontade de Deus. A vontade que eu tenho é de dar um soco na cara de alguém. Mas a Bíblia diz que não, que eu não devo pagar o mal com o mal. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente toma a decisão, dizendo, olha, eu vou buscar ser fiel a Deus cada dia mais, a gente às vezes vai ter que abrir mão de alguns entendimentos que nós não temos naquele momento. A minha vontade é agir assim, mas a palavra de Deus me orienta a agir assado. Por mais que a gente se revolte, não, mas eu queria fazer dessa forma, pode ter certeza, o que o Senhor nos ensina é o melhor a ser feito. Porque a graça de Deus nos basta. O seu amor nos sustenta. Então, nós temos que reconhecer cada dia mais que nós somos dependentes do Senhor, não só quando nós precisamos dos milagres, mas no nosso dia a dia. Porque a gente costuma orar, a gente costuma rezar, pedir as coisas para Deus, só quando nós estamos precisando, só quando nós estamos, sabe, com a corda no pescoço, aí a gente recorre a Deus. Só que o Senhor, Ele não quer só esse tipo de relacionamento conosco, Ele quer algo a mais. O Senhor não quer que eu fale com Ele apenas quando eu estiver precisando de algo para apresentar um pedido. O Senhor quer algo mais. Quer que eu mude, às vezes, o meu jeito de ser, a minha forma de agir, os meus comportamentos, os meus sentimentos, para que eu deixe de lado a minha própria vontade, para que eu obedeça à vontade de Deus. Ah, Márcio, mas eu vou ser submisso, mas a palavra é justamente sobre submissão. Jesus foi submisso ao Pai, ao plano perfeito de Deus. Assim foi. Maria aceitou fazer parte daquele plano. José aceitou fazer parte do plano. Foram submissos ao Senhor. Por quê? Porque todos entenderam que a vontade de Deus, ela é perfeita.
diante da minha vontade, ela é perfeita. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor já é o bastante para nós. Nessa tarde a mensagem que fica é que quando a gente estiver sentindo fraco, a graça do Pai nos fortalece. Quando o peso da vida vem, o amor de Deus nos levanta. Nós não caminhamos por merecimento, mas por favor imerecido. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos, porque nós rezamos, porque nós oramos, porque nós vamos à igreja. Deus nos ama porque a essência dele é amor. E o que ele espera de mim e de você é que a gente deixe às vezes o nosso sentimento de lado para viver aquilo que ele tem preparado para nós. Que nessa tarde nós possamos dizer: Senhor, nós queremos caminhar pelo seu caminho. Nós queremos, Senhor, seguir na direção que tu indicas. Que a nossa vontade possa ser deixada de lado, para que a gente possa ir ao seu encontro, pois nós sabemos que tu tens o melhor para todos nós. E nós te seguiremos, Senhor, onde quer que o Senhor nos leve, pois em ti nós confiamos. O Senhor tens o melhor para nós. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao seu coração. Que nós possamos pensar sobre isso, sobre as vontades que nós devemos deixar de lado para obedecer à vontade de Deus. Que possamos ter força para deixar de lado os nossos desejos, para que os planos de Deus possam ser cumpridos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Pode ter certeza, se a gente der um passo atrás nos nossos sentimentos, para poder dar um passo à frente na vontade de Deus, nós vamos estar fazendo a nossa melhor escolha. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.
Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz.